Obrigado, senhor presidente. Em nome do TCU, eu agradeço o convite para a participação nessa audiência pública. Inicialmente, eu gostaria de apresentar que o Tribunal de Contas da União conta em sua estrutura com unidades especializadas no controle da regulação de setores de infraestrutura, a exemplo do setor de telecomunicações. Então, o TCU, há mais de 15 anos, tem desenvolvido em sua equipe conhecimentos e expertise necessários para avaliar a atuação das agências reguladoras, não somente nos seus atos de gestão, como também na atividade finalística, de forma a avaliar se as agências têm tido efetividade na execução dos fins para os quais foram criadas. Nesse sentido, contamos com uma secretaria especializada nos setores de transporte e com outra, da qual sou titular, responsável pelos setores de energia e de comunicações. Nesse sentido, é importante ressaltar que o TCU não busca, de forma alguma, se sobrepor a uma agência reguladora ou indicar quais caminhos devem ser adotados por uma agência reguladora. Em verdade, o que fazemos é uma avaliação dos diferentes momentos em que ocorre a atuação do regulador, avaliamos se a atuação da agência tem se pautado conforme seus objetivos e a legislação e regulamentos em vigor. Nesse sentido, atuamos, por exemplo, na fase de outorga, acompanhando licitações para concessões de serviço público. No caso da Anatel, nós acompanhamos as licitações de radiofrequência, a exemplo das licitações do 3G e do 4G, aqui já citadas pelo Dr. Roberto, como também na fase de execução contratual, verificando como a agência executa a fiscalização dos contratos de concessão ou dos termos de autorização de prestação do serviço, bem como o desempenho do regulador. Nesse sentido, o tribunal ele faz uma avaliação da regularidade, da legalidade da atuação, da transparência com a qual deve se pautar uma agência reguladora, e também da efetiva melhoria na prestação do serviço, se a agência quer o fim efetivo da agência. Portanto, cabe ao TCU a fiscalização da agência reguladora e não substituí-la com uma fiscalização direta sobre empresas concessionárias. Nesse sentido, e tratando sobre o tema de qualidade das telecomunicações, o TCU fez, no ano de 2005, mediante solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, uma ampla auditoria sobre como a Anatel vinha regulando a qualidade na prestação do serviço. Esse requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor era fundamentado na grande quantidade de reclamações, ou a percepção dessa grande quantidade de reclamações de consumidores quanto à qualidade na prestação do serviço. E, nesse sentido, a auditoria ela avaliou os 3 grandes pilares com os quais se estrutura a regulação da Anatel sobre a qualidade do serviço, sendo eles a regulamentação do serviço, a fiscalização do cumprimento dos requisitos de qualidade impostos pela regulamentação, bem como a aplicação de sanções e a efetividade de aplicação de sanções pela agência no momento em que constata um descumprimento desses requisitos de qualidade. E, de forma geral, foi verificado a existência de lacunas na regulamentação da qualidade, muito no sentido de que, à época, a Anatel ela pautava seus regulamentos com requisitos técnicos e não considerava a percepção de qualidade da ótica do usuário. Nesse sentido, havia a percepção do usuário de problemas em assuntos como a tarifação, como cobrança, ou erros em faturas de serviço. Também foram verificadas fragilidades no processo de fiscalização e oportunidades de melhoria
nas metodologias utilizadas na fiscalização da Anatel, bem como verificamos também a falta de efetividade na aplicação de sanções, baseada, à época, de forma muito forte na aplicação de multas, por meio dos processos administrativos da Anatel chamados de PADOS, que levavam um tempo excessivo para a sua conclusão e, muitas vezes, também a aplicação da multa, não se verificava o recolhimento da multa ou se verificava um excesso de instâncias de recurso no âmbito da agência. Eu vou detalhar mais à frente a questão da sanção especificamente. No âmbito dessa auditoria, ainda no ano de 2006, o Tribunal proferiu um acórdão 2109, em que fez determinações à Anatel de que apresentasse uma proposta de revisão dos seus processos de regulamentação da qualidade, incorporando os padrões e as exigências de qualidade na ótica do usuário, que desenvolvesse uma revisão dos seus processos de fiscalização de metas de qualidade, bem como a reformulação dos seus processos sancionatórios. Nesse sentido, o Tribunal recomendou a adoção de medidas alternativas à aplicação de multas, a exemplo das medidas cautelares, que, à época, ainda eram timidamente aplicadas pela agência, como um método mais efetivo de buscar fazer com que as empresas aderissem às metas de qualidade da agência. Bem como também foi recomendado à agência que formulasse um plano para melhorar o nível de educação dos usuários do serviço quanto aos seus direitos e requisitos de qualidade. Nesse sentido, também recomendamos que a Anatel atuasse quanto ao atendimento que é prestado pelas empresas aos usuários, especificamente quanto à demora de atendimento nos call centers das empresas, bem como que buscasse acompanhar em tempo real as reclamações efetuadas pelos usuários e a solução dada pelas operadoras. Entre os anos de 2008 e 2012, o Tribunal fez um monitoramento, é o nome do processo de fiscalização no qual o Tribunal verifica o cumprimento, a implementação das determinações e recomendações em que ele profere em seus acórdãos. E, à época, por meio do acórdão 1864 de 2012, ou seja, no primeiro semestre do ano passado foi proferido esse acórdão, em que se constatou ainda um baixo grau de cumprimento das determinações do Tribunal, na medida em que havia uma demora excessiva na Anatel em conseguir implementar mudanças em sua regulamentação. De forma que avaliou-se que o avanço na melhoria da qualidade no atendimento aos usuários ainda era tímido. Nesse sentido, o Tribunal proferiu novas determinações e recomendações à Anatel, especificamente alertando a presidência da Anatel e ao seu conselho diretor de que atuasse de forma mais proativa na implementação das medidas que vinham sendo propostas. Muito porque, por vezes, algumas dessas medidas verificava-se a atuação da área técnica da Anatel, mas uma demora para a aprovação e deliberação no conselho diretor da agência dessas medidas de melhoria na regulação da qualidade, bem como foram reiteradas determinações e recomendações do acórdão anterior. Nesse ano de 2013, nós fizemos um novo monitoramento quanto ao cumprimento dessas recomendações e determinações sobre regulação da qualidade, que, no momento, não foi julgado pelo tribunal. Ele se encontra com o ministro relator, ministro Augusto Sherman, aguardando a sua apreciação e deliberação pelo tribunal. Esse monitoramento trará um novo retrato, um retrato atualizado sobre o nível de implementação dessas recomendações e determinações. Quanto especificamente ao processo sancionatório da Anatel, eu gostaria de ressaltar o que foi achado nessa auditoria da qualidade, no sentido de que verificou-se que muitas das medidas e ações de repressão às infrações pelos prestadores de serviço não estavam apresentando a efetividade necessária.
Isso porque verificou-se à época a ausência de critérios para fixação de valores, né, de multas. Então, em muitos casos, verificou-se na auditoria de 2005 a aplicação de multas inferiores ao valor do investimento necessário ao cumprimento da meta requerida. Verificou-se, como eu já havia ressaltado, o pouco uso de medidas alternativas à mera aplicação de multas, bem como verificou-se a necessidade de providências para aumentar a tempestividade da Anatel na apreciação dos seus processos administrativos. Demandou-se, com isso, também providências à Anatel de que garantisse que a materialidade das sanções aplicadas correspondesse à materialidade dos investimentos que não haviam sido realizados no descumprimento de uma meta de qualidade. Ainda nesse sentido, sendo a aplicação de termos de ajustamento de conduta um dos temas dessa audiência pública, eu gostaria de ressaltar que o TCU ele não fez nenhuma determinação ou recomendação específica quanto ao uso dos TACs. Na época dessa auditoria da qualidade, nós recomendamos especificamente o uso de cautelares, mas não avaliamos o uso ou a possibilidade de uso de TACs pela Anatel. É verificado também que em outras agências reguladoras nos quais o TCU realiza sua fiscalização, os TACs têm sido usados, mas também não contamos com uma avaliação sobre a efetividade do uso desse instrumento. Também gostaria de ressaltar que o TCU ele não participa do processo de elaboração de regulamentos, de forma que não caberia ao TCU proferir uma avaliação sobre o uso ou a adequação de uso do termo de ajustamento de conduta durante o processo de formulação desse regulamento no âmbito da Anatel. Desse modo, o TCU ele não participou e não tem opinado sobre o regulamento do TAC. Quanto à implantação da tecnologia 4G em cidades envolvidas nos grandes eventos esportivos, o Dr. Roberto já aqui apresentou os requisitos, os compromissos de abrangência que haviam sido inseridos no edital do 4G, no edital da licitação do 4G ocorrido no ano passado, em que foram considerados inclusive na elaboração do preço mínimo daquele edital, os investimentos que as empresas deveriam fazer na implementação desses compromissos de abrangência. Isso é importante ressaltar porque, portanto, o preço mínimo com o qual a licitação do 4G foi realizada já considerava os investimentos que as empresas deveriam realizar no âmbito desses compromissos de abrangência. E o tribunal, em sua análise da licitação, ele avaliou o estudo econômico-financeiro que fundamentou a licitação e verificou a questão desses compromissos de abrangência sobre o seu cálculo. É importante ressaltar que não cabe ao TCU verificar se os compromissos de abrangência têm sido cumpridos ou não. Esse é um papel da agência, conforme também ressaltado pelo Dr. Roberto. A agência Anatel deve verificar a implementação desses compromissos de abrangência e o cumprimento dos prazos determinados para cobertura das cidades sede da Copa do Mundo e outras cidades, conforme o cronograma estabelecido no edital, e ao TCU competirá a analisar a atuação da Anatel nessa fiscalização. Ainda quanto à Copa do Mundo, o TCU realizou um trabalho de levantamento no ano passado sobre a aplicação dos recursos destinados pelo Grupo Executivo da Copa do Mundo à Anatel, especificamente para os grandes eventos esportivos, para a Copa do Mundo. Então, a resolução do GECOPA 8 de 2012 destinou um valor de R$ 170 milhões para investimentos da Anatel nos projetos que já foram também apresentados na apresentação anterior. O tribunal
teve uma preocupação em fazer um trabalho específico quanto a esse recurso, considerando um recurso para investimento muito superior ao que a Anatel vinha recebendo em seu orçamento nos anos anteriores. E, com isso, nós fizemos um levantamento para conhecer as ações e a aplicação desse recurso. E o nosso levantamento revelou, principalmente, a falta de tempestividade na formulação e na proposição do uso desses recursos. Já se sabia que o Brasil seria sede da Copa do Mundo desde 2007, porém, somente em 2012 houve a efetiva destinação de recursos para a Anatel, de forma que ela pudesse fazer os investimentos necessários para a fiscalização das telecomunicações durante a Copa. E, nesse sentido, os projetos que são de relevada importância para garantir o correto funcionamento das telecomunicações na Copa. O tribunal, nesse processo, também recomendou que a agência atuasse com maior publicidade, com maior transparência na aplicação dos recursos, colocando em seu sítio, na internet, o andamento das ações da Copa, bem como exigiu que o Conselho Diretor tomasse uma posição mais proativa também no acompanhamento das ações realizadas no âmbito das superintendências da Anatel, visando a correta implementação dos projetos da Copa a tempo da realização do evento. Ressalto ainda que o Tribunal, em relação à Copa do Mundo, também tem acompanhado a aplicação de recursos pela Telebrás, que teve uma destinação de R$200 milhões para a construção de redes voltadas à Copa do Mundo, bem como o Ministério das Comunicações, que também recebeu recursos para pagamento de prestação de serviços de telecomunicações no âmbito da Copa. Senhor presidente, era o que eu tinha a apresentar.